Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é um dia muito especial. Estou aqui num cenário bem legal para contar uma historinha bem bacana para vocês. Sabe por quê? Porque amanhã, no dia 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Quem aí gosta de ler livros? Eu adoro ler livros e contar histórias. Eu acho muito divertido, porque a gente pode desenvolver a nossa criatividade. Podemos criar histórias, podemos contar histórias para os amigos. É muito legal ler livros, não é mesmo? E eu vou contar para vocês um pouquinho da história de quem criou os livros infantis. No dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro e também a gente homenageia um grande escritor brasileiro que viveu há muito tempo atrás e que escreveu livros infantis. Sabe como é o nome dele? É Monteiro Lobato. Monteiro Lobato viveu há muito tempo atrás aqui no Brasil e escreveu diversos livros infantis que ficaram muito famosos. Quando Monteiro Lobato era pequenininho, ele adorava ler livros. Ele sempre estava lendo livros lá na biblioteca do avô dele. Lia diversos livros e adorava, ficava horas lendo livros. Ai, que delícia! E Monteiro Lobato lia livros mais de adulto, porque na época que ele era criança, não tinha livros de criança. Puxa, que chato, não é mesmo? Aí, quando Monteiro Lobato cresceu, ele teve uma grande ideia. Ele pensou assim: puxa, se não existem muitos livros para as crianças, eu vou criar os livros. Eu vou começar a escrever. Porque Monteiro Lobato brincava muito na fazenda da família dele. Ele se divertia muito com os animais, brincava ao ar livre, embaixo das árvores. Então ele pensou: eu vou criar uma história de um sítio, porque ele adorava o sítio. Então, ele fez a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma das grandes histórias de Monteiro Lobato. Uma história muito divertida de um sítio que tinha vários animais, tinha vários personagens muito divertidos, que tinha muitas aventuras nesse sítio. Vamos conhecer um pouquinho? Na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha muitos personagens mágicos. Um dos personagens que era muito famoso no Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe quem era? Era a Narizinho. Olha que linda que ela é. Ela é muito fofa, não é mesmo? O nome dela é Lúcia. E ela era chamada assim de Narizinho porque ela tinha um nariz arrebitado. Sabiam? Ela não gostava muito que chamava ela assim, mas tudo bem, não é mesmo? E ela brincava muito no sítio. Ela brincava bastante no sítio, sabe com quem? Com os animais da fazenda. Um dos animais que ela adorava brincar era um porquinho rabicó. Olha que lindo, ele era tão fofinho. Ele era chamado assim de rabicó porque ele tinha o rabinho assim, bem pequenininho. Aí a Narizinho deu o nome para ele de Rabicó. Que fofo, né? O Rabicó brincava muito com a Narizinho lá na fazenda do sítio. E também quem brincava com ela era o Pedrinho. Olha que fofo. O Pedrinho era primo da Narizinho. Ele também morava na cidade, mas ele ia lá no sítio para brincar com os animais e com a Narizinho. Pedrinho era um menino muito corajoso. Ele fazia muitas travessuras também, mas brincava e se divertia bastante no sítio. Vamos colocar o Pedrinho aqui. Que fofo, não é mesmo? Sabe quem mais que tinha no sítio? Vamos conhecer mais alguns personagens? Olha só. Tinha o Visconde de Sabugosa. O Visconde de Sabugosa era uma espiga de milho, um sabugo de milho. Ele era muito inteligente, muito sábio. Ele gostava de ficar na biblioteca lendo livros, adorava geografia. Como ele era inteligente,
falava muito bem. O Visconde também morava no sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou deixar o Visconde aqui. Existiam outros personagens. Vamos conhecer? Tinha também a tia Anastácia. Olha que fofinha, era uma senhorinha tão bonitinha. Ela fazia diversas receitas na cozinha deliciosas. Uma das receitas que ela fazia, que as crianças adoravam, era o bolinho de chuva. Fazia diversos biscoitos e bolos e contava vários contos e causos. A tia Anastácia era uma senhorinha muito fofinha. Ela adorava cozinhar. Vou colocar aqui a tia Anastácia. A tia Anastácia um dia pensou assim: a Narizinho, ela não tem bonecas. Eu acho que eu vou fazer um presente para ela. E a tia Anastácia teve uma grande ideia. Ela pegou todos os tecidos que ela tinha na casa dela, os retalhos, e foi costurando. E sabe o que ela fez? Ela fez uma linda boneca de pano, muito colorida, muito fofa, usando botões e usando tecidos coloridos. O nome dessa boneca era Emília. Quem aí conhece a Emília? Vocês já viram no desenho da televisão ou dos livros? A Emília era uma bonequinha assim, ó, toda colorida. Que fofa, né? Foi a tia Anastácia que fez para a Narizinho. Então, a Narizinho brincava todos os dias com a Emília. Mas a Emília, como todas as bonecas, ela não falava. Ela era só uma bonequinha de pano. Puxa, Narizinho queria tanto que a Emília falasse. Ai, que peninha, não é mesmo? Mas sabe o que aconteceu um dia? Um dia a Narizinho foi lá na Terra das Águas Claras, foi lá com o professor Caracol e pediu que ele desse uma pílula falante para a Emília. E sabe o que aconteceu depois que a Emília tomou a pílula falante? Ela começou a falar e não parava de falar mais. Começou a tagarelar e virou uma boneca falante. Que legal, a Narizinho ficou tão feliz. Puxa vida, agora eu tenho uma boneca que fala. Que legal, não é mesmo? Tem mais personagens dos sítios, vamos conhecer? Tinha também, sabe quem? A Dona Benta. Olha que fofinha, a Dona Benta era a vovó do sítio. Ela era a vovó da Narizinho e do Pedrinho. A Dona Benta contava muitas histórias com livros, sem livros. As crianças adoravam as histórias da Dona Benta. Ela sempre tinha boas histórias com aventuras para contar. Vamos colocar aqui a Dona Benta. Mas no sítio também existiam outros personagens que não eram tão bonzinhos assim. Sabe quem que existia também? A Cuca. Que feia, não é mesmo? A Cuca era uma bruxa malvada que morava lá numa caverna. Ela vivia pensando em poções que ela poderia fazer para poder destruir o sítio. Como será que ela ia fazer para destruir o sítio, hein? Que malvada, né? Ela era uma bruxa que tinha o corpo de jacaré e rosto também de jacaré. Que feia! Ninguém gostava da Cuca. A única pessoa que gostava da Cuca era o seu primo, Saci. Vocês já ouviram falar do Saci? O Saci Pererê. O Saci Pererê, ele era um mulatinho de uma perna só. Ele vivia pulando pra lá e pra cá, com o seu gorrinho vermelho, fumava um cachimbo e fazia muitas travessuras. Ele gostava de dar nó no rabinho dos cavalos, fazia muita bagunça, fazia travessuras com a tia Anastácia. A tia Anastácia ficava tão brava com ele. Ah, seu Saci, que coisa feia, não é mesmo? Ele era o único amigo da Cuca, porque a Cuca também fazia coisas malvadas. E é esses
todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, vocês gostaram? Qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Me contem. Eu adoro, sabe quem? Espera aí. A Emília. A Emília é uma bonequinha de pano que eu amo, é a minha personagem preferida. Me contem, qual personagem de vocês do sítio que a prof falou que vocês mais gostaram? Beijo!